Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos aqui na manhã de domingo para poder estudarmos aí a palavra de Deus, né? Dando continuidade às aulas do CETEB. Hoje nós iremos estudar a consumação do reino, a morte e a eternidade. Antes de começar, vamos baixar a nossa cabeça, vamos orar a Deus, né? E pedir que Ele venha nos esclarecer, né? Sobre essa lição mais uma vez, né? Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, em Tuas mãos eu ponho a minha vida, ó Pai, e a vida daqueles, ó Pai, que estão agora, ó Pai, junto comigo, ó Pai, ouvindo, ó Pai, essas palavras, ó Pai. Que neste momento o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, ó Pai, me cale enquanto homem físico, ó Pai, mas que a Sua obra seja feita através do Teu Espírito Santo, ó Pai, e que o Senhor possa nos falar aquilo que o Senhor deseja, ó Pai, nesta manhã, ao coração de todos aqueles que vão ouvir essa palavra, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos caminhando para o final, né, da revista 4 do CETEB. Hoje nós vamos lá para a página 56 da revista. Nós iremos, então, hoje falar sobre morte e consumação, morte e eternidade, perdão, a consumação do reino. E nós vemos falando sobre reino, né? Mas vamos retroagir um pouquinho, né? João, quando ele fala que no princípio era o verbo, né? E o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Deus, então, criou tudo. Tudo que existe no mundo, Deus criou. E, ao final, Ele criou o homem, sua imagem e semelhança. Pôs o homem para tomar conta da sua criação. E deu a ele uma companheira, Eva. O casal vivia ali, no paraíso, podia tocar em praticamente tudo, exceto na árvore do conhecimento do bem e da vida, que estava no meio do jardim. Só que o homem, ele acabou caindo em tentação, desobedeceu a Deus, então adveio o pecado sobre o homem. E com o pecado, a morte entrou, então, na vida do homem, passou a fazer parte da herança genética do homem. Os nossos corpos, eles ao longo do tempo, ele vai se definhando. Então, nós conhecemos a morte. Eu lembro de uma vez que eu vi um filme, né, em que o personagem ele falava o seguinte: uma certa raça tinha dado parte daquilo que era preciosa para ela, em troca dela poder saber o seu futuro. Só que com quem ela estava negociando era um ser maligno, assim como a serpente lá no paraíso. E o que eles apenas conseguiram descobrir depois? Que eles podiam ver sim o futuro, mas só conseguiam ver o dia que eles iriam morrer. Enfim, nós sabemos que todos nós um dia iremos morrer. Porque, como diz a palavra, né, o salário do pecado é a morte. Mas Deus, Ele preparou o seu plano para nos resgatar. Ele então disse que do ventre da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente e que assim iria nos libertar do jugo da morte. Nós relatamos então aqui o início da história humana, né? A nossa história, não só a história do povo de Deus, mas a história de toda a humanidade está contida na Bíblia. Então nós temos um momento antes de Cristo e o depois de Cristo. E quando Cristo veio, inaugurou-se o reino de Deus, e com isso nós passamos então a estar embaixo da graça de Cristo, e agora nós aguardamos a consumação dos tempos. Mas aí algumas pessoas vão virar para mim: pô, Jorge, mas se Cristo já veio, se Ele já pagou o preço, se Ele já nos resgatou, por que ainda morremos? Né? A palavra de Deus, ela fala lá em Efésios 2, 1 a 3, que fala assim: ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar. E anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles,
satisfazendo a vontade de nossa carne, seguindo o seu desejo e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todos nós merecemos morrer. Todos nós iremos um dia padecer, exceto se Cristo retornar antes, se a consumação vier antes. Mas, impreterivelmente, na situação atual em que vivemos, nós iremos morrer. Ah, Jorge, mas nós temos dores, nós sentimos outras coisas, sim. Nossa natureza humana, o pecado, ele trouxe sobre nós maldição. E a maldição, ela atrai morte, atrai dor, atrai sofrimento, né? João 3,16 ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós já temos a promessa da vida eterna. Só que ainda nós não alcançamos ainda a consumação, ainda não tivemos o fim da história. Eu costumo fazer uma analogia com o momento em que Moisés tira o povo do Egito, né? O povo foi resgatado do Egito, da escravidão, só que ele não foi transportado diretamente para a Terra Prometida. Ele caminhou ao longo do deserto, passou 40 anos no deserto, até conseguir chegar à Terra Prometida. Nós então, eu costumo dizer que nós então vivemos no deserto. Nós estamos passando ainda pelo nosso deserto para podermos alcançar então a nossa Terra Prometida, né? Na lição diz assim, com a chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor começou a desfazer os efeitos do pecado sobre a raça humana, né? Então, nós agora estamos passando por um processo, né? Na oferta do sacrifício do seu Filho, o Senhor proporcionou a libertação da morte eterna e espiritual para todo aquele que cresce em Jesus Cristo, a fim de que obtivesse vida eterna já no seu tempo presente. Nós temos a promessa da vida eterna. Nós passamos, então, a ser filhos adotivos de Deus, fomos adotados por Deus no momento em que nós confessamos com nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Abandonamos, então, aquela vida em que nós caminhávamos para a morte eterna, para a perdição eterna, e agora nós temos a promessa da vida eterna. E caminhamos com Cristo em direção à consumação dos tempos, ao fim da história. Foi aquilo que eu falei. Cristo veio e inaugurou seu reino. Nós agora estamos vivendo o reino de Deus. Mas estamos caminhando para a consumação, que é a segunda vida de Cristo. Então iremos entrar com Ele na morada eterna e iremos então ter vida eterna junto com Ele. Portanto, na morte e ressurreição de Cristo, o Senhor desfez o efeito eterno do pecado sobre a raça humana, livrando-nos da condenação final por meio da fé em Cristo Jesus. Contudo, a criação atual e até mesmo o povo de Deus aguardam ansiosamente pelo dia em que os efeitos temporais da queda também serão desfeitos. O nosso espírito anseia pela volta de Cristo. Aqueles que realmente aceitaram a Cristo anseiam pelo seu retorno. Mas também o nosso amor pelos nossos irmãos, por aqueles que ainda estão perdidos, também vibra em nós, para que nós preguemos, para que nós resgatemos. Nós devemos pregar, mas quem irá fazer a obra será Cristo, não seremos nós. Então, qual é o destino, né, dos mortos até a consumação do reino de Deus? Nós temos pessoas que já faleceram, algumas aceitaram a Cristo, outras não aceitaram. Qual o destino, né? Até o desfecho da história, né, os que experimentam a morte física devem aguardar pelo dia da ressurreição final, né, dos mortos. Todos terão de comparecer perante o juiz e rei de toda a terra, né? Todos passaremos pelo julgamento. Ué, se Cristo retornou, eu vou ter que passar pelo julgamento? Sim, nós devemos passar pelo julgamento. Em Filipenses 1:23, a palavra de Deus, ela nos fala que
quando o Paulo fala, né? Estou sendo pressionado dos dois lados dessa história. Desejo partir para Cristo. Gostaria de ir para Cristo. O que seria muito melhor. Paulo estava preso, estava encarando o corredor da morte, por assim dizer. Porém, ele afirmava aos irmãos que ele gostaria também de estar presente com eles, para que pudessem também continuar a boa obra de Deus. Porque ele sabia que muitos ainda precisavam estar com ele. Voltando aqui na lição, ele fala assim, que até o desfecho da história, os que experimentaram a morte física devem aguardar pelo dia da ressurreição final, quando todos terão de comparecer perante o juiz e rei de toda a terra. Isso significa que até a ressurreição dos mortos, os que partem desta vida aguardarão conscientes pela absorção ou condenação eterna. Os que creram em Cristo, pela absorção. Os que não creram, pela condenação. Ela falou assim, pô, João, mas não está consciente? Se a gente olhar na Bíblia, se a gente for lá na história de Lucas 16, né, no versículo 19 a 31, é um relato da história de Lázaro, né, e o rico e Lázaro. Ele narra lá, após a morte deles, em que o rico tenta, né, dialogar com Abraão, com Lázaro, né, e o Lázaro tenta, se compadece também, mas ali já não há mais como você ter alguma ação, porque você já passou a sua história, você já viveu, já teve a sua oportunidade, e você não aceitou, você irá para a perdição eterna, ficará lá como um rico. Aceitou, será como Lázaro, aguardando a consumação do tempo. Se a gente olhar ainda a história um pouquinho melhor, né, a gente vai ver que Lázaro tem nome. O pobre, né, que é o Lázaro, aquele que aceitou a Cristo, tem um nome. O rico é só um rico, ele não tem nome. Porque às vezes a pessoa tem nome aqui na terra, mas seu nome não está escrito no livro, lá no céu. Lázaro garantiu o seu nome lá. E você, meu irmão? Será que você também garantiu o seu nome lá? Só que nós garantimos o nosso nome lá? Então, meu irmão, a gente tem que continuar estudando a palavra, continuar crendo em Cristo, continuar realizando a obra que Ele deseja aqui na terra. Vamos pregar a palavra, vamos mostrar para as pessoas a Cristo, vamos levar pessoas a Cristo e deixar que o Espírito Santo faça a obra dele, né? Os que partirem tendo confessado e reconhecido Jesus como seu Salvador e Senhor, desfrutarão do antegosto da glória eterna, né? Na companhia de Cristo e dos justos, enquanto os que não fizeram aguardarão a condenação eterna. Eles estão lá e sabem que irão para a perdição eterna. Já não terão mais chance. Acabou-se, né? Já passou o tempo. Então, como será, né, a ressurreição dos mortos na consumação do reino de Deus? Poxa, a pessoa já aceitou. Morreu. Agora está diante de Cristo, está vivendo com Cristo e com os justos. Ele também vai ressuscitar, vai ter a ressurreição. A palavra diz que sim, a ressurreição do morto será comum a todos, justos e ímpios, em preparação para o juízo, né? O juízo final. Quando Cristo retornar à terra, todos os mortos serão ressuscitados, todos. Mas os que morreram confiantes em Cristo terão um lugar de destaque no estabelecimento do reino de Deus, na terra e no julgamento das nações. Embora tenhamos certeza da ressurreição física e visível de todos os mortos, quando Cristo voltar à terra, ainda resta-nos saber como será exatamente o estado incorruptível da criação, né, e do povo de Deus após a consumação do reino de Deus. A justiça de Deus, ela vai ser exercida. A mão de Deus, ela vai pesar sobre aqueles que não aceitaram a Cristo. Então, como será o juízo final na consumação do reino? Né? Como será isso? No retorno de Cristo à terra, haverá um juízo para todos. Salvos e perdidos, justos e ímpios, todos iremos passar pelo julgamento. Isso será proporcional à revelação de Deus, a que cada um foi exposto. A resposta individual
a essa revelação, né? Ninguém poderá alegar inocência, porque todos, pelo menos uma vez, já ouviram falar quem é Cristo. Então, perante o Senhor, a revelação da sua glória na criação é suficiente para condenar a todos. Só a pessoa saber que Cristo veio ao mundo, que pagou um alto preço com seu sangue para que nós fôssemos livres, isso já é o suficiente para ele entender que sem Cristo não há salvação. Então, meu irmão, a gente às vezes tem que pregar. A gente tem que mostrar para as pessoas. As pessoas às vezes ficam, todos os caminhos levam a Deus. Não. Cristo falou, eu sou o caminho. Então, nós acreditamos que só há um caminho. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Você deve se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e aceitar a Cristo. Esse é o caminho. Essa é a verdade. Aquele que não fizer isso, não estará salvo. Mas tem uma parte na palavra que fala também. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, muitas obras fiz em teu nome. E Cristo vai falar assim, aparta-se de mim, porque eu não te conheço. Não te conheço. Muitas pessoas usarão o nome de Deus, o nome de Cristo, para poder enganar a muitos. Nós já vemos isso hoje. Algumas pessoas dizem que vieram em nome de Deus, em nome de Cristo. Enganam outras pessoas. Mas a verdade um dia prevalecerá. Todos nós passaremos pelo julgamento, para que não haja qualquer mácula sobre a questão da justiça de Deus. Deus é justo. Não tem como fugir de sua justiça. Então, tanto os justos como os ímpios serão julgados por suas obras. Obra, mas isso não quer dizer que você vai ser salvo pela tua obra, você vai ser julgado pela tua obra, né? As obras do justo, porém, não servirão de base para a salvação. Quando nós chegarmos lá, aqueles que creram em Cristo, chegarem lá, fomos chamados diante do juiz, e não for nos dada, então, a oportunidade de lançarmos nossa defesa, nós diremos, sou justificado pelo sangue de Cristo, pelo meu Senhor. Não por mim, mas por Cristo. Cristo me justifica. Não é minha obra, não é minha fortuna, não é minha sabedoria, enfim, nada do que eu possa fazer nesse mundo irá alterar em nada a minha salvação se eu não crer em Cristo. A graça de Deus, a graça de Cristo é que me salva. A gente costuma dizer, é de graça. Não foi de graça, mas é de graça. A graça de Deus, quando Cristo olha para nós, pecadores, pessoas totalmente incapazes de identificar o certo e o errado, homens perdidos, mulheres perdidas, que um dia foram agraciados pelo poder de Deus, através de Jesus Cristo, que tocou-nos e nos salvou da morte eterna. Ele nos resgatou. Ele nos salvou. Então, a nossa salvação vem de Cristo, não de nós mesmos. Então, porque tanto os justos quanto os ímpios, nós temos que passar por isso. Não, se eu já criei, se eu já confessei com minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, por que eu ainda tenho que passar por isso, né? Então, a gente revela apenas a grandeza da santidade e da justiça do Senhor. Nós temos que passar porque Deus é justo, não? Nós cometemos pecados, nós passamos esse mundo, às vezes, mesmo depois que nós confessamos com nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós continuamos pecadores. Nós ainda somos pecadores. E teremos que passar pelo juízo, teremos que passar pelo tribunal, teremos que ir lá, diante do Supremo Juiz, então, mostrar para ele por que nós merecemos essa, por que seremos salvos. Porque Cristo um dia veio,
e pagou alto preço para me resgatar. E eu aceitei esse sacrifício. Aqueles que não creram irão para o fogo eterno, irão para o sofrimento eterno. Aqueles que creram irão habitar com Deus, com Cristo, a nova morada, a nova Jerusalém celestial, né? Então, o juízo final, portanto, não constitui apenas uma medida cautelar para manter algum senso de ordem moral no universo, né? Mas trata da própria exaltação da glória e majestade de Deus. Em sua glória, em sua majestade. Ele vem e faz justiça. Quantos mártires não morreram nesse mundo? Quantas pessoas não sofreram nesse mundo pela mão de outros? Esses clamam por justiça. O sangue clama por justiça. E a justiça vem através de Deus. O julgamento daqueles que fizeram o que é mal, com certeza vai ser algo tremendamente ruim para essas pessoas. O fogo eterno irá consumi-las, elas irão padecer eternamente. Mas aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que cumpriram a boa obra, que andaram segundo os passos de Cristo, esses viverão eternamente em gozo celestial, né? Estaremos diante de Deus, poderemos então ter paz, né? Embora o julgamento segundo as obras praticadas por cada um seja o mesmo para todos, né, justos e ímpios, né, o motivo da sentença diferenciada do juiz será de acordo com a obra perfeita de Jesus Cristo, que absolverá aqueles que nele creram e condenará aqueles que não o reconheceram como Senhor e Salvador. Como eu acabei de falar, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz muitas obras. E Cristo simplesmente dirá: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Às vezes, meu irmão, a gente pensa que está fazendo a obra de Deus e não está. A gente tem que pedir que Deus venha e que Ele faça morada em nós, e que o seu Espírito Santo nos conduza para que possamos realmente entender o que Ele deseja para a nossa vida. O que Ele deseja que nós façamos. Às vezes a gente deixa de pregar, às vezes a gente deixa de ajudar alguém, às vezes a gente deixa de fazer aquilo que é certo pelos motivos que a gente julga certo. E às vezes não são. Ah, Jorge, não é por obra. Não, não é por obra. Mas aquele que está em Cristo frutifica. Aquele que está em Cristo, ele produz obras que são dignas. Às vezes a gente tem a capacidade de ajudar alguém e não ajuda. Às vezes a gente tem a capacidade de fazer o bem e não faz. A palavra de Deus fala que aquele que sabe praticar o bem e não faz, comete pecado. A palavra diz isso. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que estar sempre diante de Deus, orando a Deus, pedindo a Deus que venha através do Espírito Santo mostrar para a gente aquilo que nós devemos fazer, aquilo que Ele deseja que nós façamos. Então, como será o céu e o inferno após o juízo final? Como ficará, né, o céu e o inferno após o juízo? Né? E o céu e o inferno representarão cada um a consumação de uma vida de submissão ou insubmissão ao Senhor, né, de toda a terra. Os que creram em Jesus Cristo e por Ele foram justificados e santificados pelo Espírito Santo aguardarão uma eternidade na companhia do Senhor para louvá-lo, adorá-lo e servi-lo para todo sempre. Os que assim não o fizerem, seja a palavra ou em ação, aguardarão uma eternidade de tormento distante, né, do Senhor, que é a fonte da vida, né, de toda satisfação. Né. As pessoas, então, elas se consumirão, padecerão eternamente. E aqueles que creram estarão lá louvando a Deus, glorificando a Deus, sendo agraciados pela presença de Cristo. Então, por que haverá tanto céu como inferno na eternidade? Né? O céu e o inferno não representam apenas a perpetuação da vida e da morte eterna, dos que creram e dos que não creram no Senhor Jesus Cristo, respectivamente. Né? Tais estados representam, acima de tudo, a manifestação final da graça e da justiça do reino de Deus. Né?
quando o Senhor vier estabelecer seu reino na terra, uma vez por todas, somente os que nasceram de novo pela graça, mediante a fé, os que foram justificados, santificados em Cristo Jesus no seu Espírito, poderão desfrutar da comunhão celestial eterna. Somente esses desfrutarão da Canaã celestial. Caso contrário, não resta nenhuma outra alternativa ao ser humano, né? Senão enfrentar a condenação e o tormento eterno, proveniente da justiça de Deus. Por mais dura que esta realidade possa ser, né? A gente fala, os discípulos uma vez disseram para Cristo, mestre, tuas palavras são muito duras. Mas por que Cristo não mentia? A verdade às vezes é dura. A verdade às vezes dói. E essa é a verdade. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê não será salvo. Eu não consigo salvar meu cônjuge, não consigo salvar meus filhos, não consigo salvar nem a mim mesmo. O único que pode fazer isso é Cristo. Então, meu irmão, dê frutos, frutifique, pregue a palavra, mostre àqueles que você ama o que a Bíblia fala. E também aqueles que você, às vezes, tem algum empecilho com ele, tem alguma rusga, também mostre. A palavra fala que devemos amar até os nossos inimigos, né? Então a pregação tem que ser para todos. Devemos mostrar que a palavra de Deus é a salvação, que Cristo é a salvação. Que a palavra de Deus sempre aponta para o Filho, né? Sempre aponta para Cristo. Do início da história até a consumação, o ponto central de toda a Bíblia é Cristo. A história da humanidade, a história humana, a história de todo mundo passa pela vida de Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, quando Ele trouxe o seu reino ao mundo, o reino de Deus veio ao mundo, a história se dividiu. Nós tivemos então antes de Cristo e o depois de Cristo. Estamos vivendo no BC, depois de Cristo. O que eu falei, aquela alegoria que eu falei, saímos lá do Egito, saímos então, éramos escravos do pecado, fomos resgatados por Deus, por Cristo, e agora nós vivemos no deserto. Nós estamos caminhando para a nossa Canaã celestial. Nós estamos caminhando para lá, ainda não chegamos. Um dia chegará. Que dia é esse? Só Deus sabe. Só o Pai sabe, nem o Filho sabe. Então, quando Cristo retornar, como você estará? Qual será o seu destino? Você estará com Cristo ou não? Será que nós iremos habitar com o rico ou iremos morar junto com o Lázaro? Então, nós temos que pensar nisso, irmão. Às vezes a gente pensa em muitas outras coisas e deixa de, às vezes, raciocinar, porque John Stott tem um livro dele que fala assim, crer também é pensar. Às vezes tem pessoas que acham que a gente é aquele serzinho que fica com aquele arreio que só olha com aquele assim. Mas não é isso, a palavra de Deus não fala isso, a palavra de Deus fala que nós temos que ser também racionais, nós temos que pensar também, antes de executar qualquer coisa. Nós não podemos ficar aceitando tudo aquilo que é falado por aí. Às vezes a gente erra, porque a gente às vezes deixa de conhecer a palavra. Então, só resumindo hoje, né, a nossa lição, nós falamos sobre a morte e a eternidade. Né? Então, por que a morte ainda está presente? Porque ainda não chegamos ainda no final da história. Ainda não houve a consumação, ainda não houve a volta de Cristo. Por isso, nós ainda padecemos nesse corpo, padecemos ainda por morte, por doenças, por aflições, né? Às vezes as pessoas falam, fulano está sofrendo por falta de fé. Não, nós estamos sofrendo porque nós somos pecadores. Continuamos pecadores. E isso nos faz sofrer. Às vezes nós passamos algumas coisas porque nós, às vezes,
negligenciamos a nossa fé, né? Paramos de crer em algumas coisas, então nós às vezes entramos em depressão, entramos em algumas outras questões que nos deixam enfermos, porque às vezes deixamos de crer na palavra de Deus. Porque quando cremos na palavra de Deus, nós acreditamos na esperança, que a esperança, ela não morre, ela continua viva. E nós então iremos alcançar a nossa esperança quando Cristo retornar. Então, qual é o destino ainda, né, do morto até a consumação do reino de Deus? Aqueles que creram em Deus e morreram estarão com Ele. Se nós recapitularmos um pouquinho e voltarmos na crucificação de Cristo, lembram lá do ladrão? O que Cristo falou para o ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cristo não mente. Então, meu irmão, aqueles que morreram em Cristo já estão com Ele e com os justos, né? E aqueles que não creram estão lá padecendo, aguardando o julgamento também, e irão ser julgados no final junto também com os justos. Todos serão julgados. Então, como será a ressurreição dos mortos, né? Todos ressuscitarão, todos. Todos ressuscitarão. Teremos corpos. Nós não fomos feitos para ser somente espírito. Nós temos corpo e espírito, corpo físico e corpo espiritual. Então, nossos corpos serão ressuscitados. Nós então passaremos a sermos julgados depois disso, né? Como será o juízo e a consumação do reino de Deus, né? Todos os justos serão julgados. Como vai ser isso? Todos vão ser julgados, todos terão que ir lá prestar conta para o juiz. Mas o justo também vai. Só que na tua hora, o que vai acontecer? A tua defesa vai ser: eu fui justificado pelo sangue de Cristo, pelo Cordeiro. Cristo me justificou. Isso fará diferença no julgamento. Essa é a diferença que fará. Quando nós aceitamos a Cristo, nós então fomos justificados pelo seu sangue. E a graça de Deus nos alcançou. Aí eu pergunto, como será o céu e o inferno, né? O céu e o inferno vão existir? Vão existir. O céu e o inferno está sendo representado, cada um, né, conforme a consumação, né? Aquele que creu, né, que foi submisso ao Senhor, né, estará vivendo em glória com Cristo. E aquele que não creu, na perdição eterna. Recapitulando lá, Lázaro e o rico, né? Lázaro foi para o seio de Abraão, porque na época Cristo ainda não tinha vindo, né? Então a alegoria da Bíblia nesse momento é seio de Abraão, povo de Deus, que acreditou na promessa de Deus através de Abraão. Então ali naquele momento, a visão que o autor tem é de que o Abraão está com o Lázaro e o rico está no inferno, e há um grande abismo no meio, né? Então, assim será também. Nós iremos morar na morada eterna com Cristo, e aqueles que não creram ficarão ali no abismo eterno, na perdição eterna. Então, isso nós temos que ter em mente. Salvação vai vir, está por vir. Por que haverá tanto céu quanto inferno na eternidade, né? Porque o céu e o inferno não representam apenas a perpetuação da vida e da morte eternos que creem e os que não creem no Senhor Jesus, né, respectivamente. Então, eles representam, acima de tudo, a manifestação final da graça de Deus, né? A graça de Deus, ela é justa, e ela diz: olha, você está salvo, você não está salvo. Deus é um Pai justo. Não é aquele pai que passa a mão na cabeça de todo aquele que erra. Quando erra, ele fala: você errou. Você está errado. O Espírito Santo nos incomoda quando nós erramos. Por mais que a gente às vezes queira negligenciar, negar, não queira ouvir, mas o Espírito Santo incomoda aquele que já aceitou a Cristo. Quando nós erramos, o Espírito Santo vem e já aponta: olha, você errou aqui. Peça perdão a Deus. Então, irmãos, nessa hora que eu te falei, você lembrou de algo que você tenha feito, se arrependa. Se arrependa, peça perdão a Deus, e Ele é justo e misericordioso para te perdoar.
Então, quando o Senhor vier estabelecer, né, o seu reino na terra, de uma vez por todas, somente os que nasceram de novo, né, somente aqueles que aceitaram a Cristo, abandonaram a sua vida anterior e passaram a viver com Cristo, é que serão salvos. Esses serão salvos. E é mediante a fé. Não é mediante a minha obra, não é mediante aquilo que eu juntei ao longo da minha vida. Hebreus fala, né, que ao homem é dado uma única oportunidade. A vida toda, você tem uma vida para poder botar a sua vida, para botar tudo em dia, e quando morrer você vai para o julgamento. Então, meu irmão, nós temos que caminhar na direção daquele que nos salvou. O nosso alvo é Cristo. A cruz está ali, mas está vazia, porque o nosso Senhor, ele foi crucificado, morreu, foi enterrado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é o primogênito entre todos. Ele foi o primeiro. E nós iremos depois dele. Aqueles que creram irão com ele. Então, meu irmão, o que eu tenho para te dizer nesta manhã é que continue confiando em Deus, continue confiando em Cristo. Às vezes a gente passa por momentos de tentação, a gente passa por momentos de desânimo, a gente passa por momentos em que nós vivemos aí, no momento que nós estamos vivendo agora de quarentena, né? Às vezes a gente desanima porque tudo está dando errado, tudo está... Não olha assim, meu irmão. A vida, ela pode nos dar rasteira, mas Cristo não. Cristo continua dizendo que nós já somos vitoriosos. Nós já vencemos no momento em que nós confessamos com nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu irmão, ponha de lado a sua desesperança, ponha de lado a sua dor, ponha de lado tudo aquilo que vem atrapalhando a sua convivência com Deus e creia que o Senhor continuará fazendo a tua obra. Um dia Ele irá retornar, Ele irá julgar a todos, e que nós possamos estar entre aqueles que são chamados de justos, de santos, possamos entrar na morada celestial, na Canaã celestial, possamos viver com Cristo, que possamos então habitar com Deus e que possamos glorificar sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a todos que puderam participar. Na próxima aula será a última aula do CETEB, será a conclusão da revista, né? 4. E depois iremos então para estudar os profetas, né? Agradeço a todos, vamos orar para a gente terminar. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, te agradeço, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem nos mantido, tem nos guardado, ó Pai, tem nos livrado, ó Pai, de todo o mal, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o momento, às vezes, ó Pai, o mundo, Pai, tenta nos pressionar para que possamos, ó Pai, te negar, ó Pai. Mas não permita, ó Pai, que caiamos, ó Pai, e que venhamos a pecar contra Ti, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai. Guarda cada família representada para aqueles que irão ouvir essa palavra, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, estar realizando a Tua obra na vida de cada um, ó Pai. Olha por cada um, ó Pai, e faz conforme a Tua vontade e a necessidade deles, ó Pai. Imperando sempre a Tua vontade, ó Pai, que é verdadeira. Te agradeço por tudo, ó Pai, e te peço, ó Pai. Continua, ó Pai, a Tua boa obra na vida dos meus irmãos e na minha vida, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.